Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o Leandro Barros e venho trazer mais um áudio do dia para você. Esses dias de carnaval eu não postei áudio do dia, nenhum dia, porque eu estava descansando. Aproveitei para colocar minha vida espiritual em dia, também descansar um pouco a minha cabeça, porque eu venho aí no ritmo de pregação direto, sem parar. Mas hoje eu já estou descansado e, como dizem por aí, eu estou com a corda toda e mais uma ponta. Hoje eu venho trazer uma palavra no áudio do dia, uma palavra para você que está com a causa impossível aí. Essa palavra com certeza vai mostrar para você que é impossível para você, mas para Deus não é. Que nós servimos a um Deus que o impossível não significa nada para Ele. Então, fique bem atento à mensagem que eu vou pregar para vocês e que vocês tirem bastante proveito dessa mensagem. Que a sua fé seja fortalecida, o teu amor por Deus aumente e a sua vitória chegue. Eu vou pedir para que você abra a palavra no livro de Esther, capítulo de número 8, versículo a partir do 5. Vai dizer assim: se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Ramã, a ordem que o filho de Hamedata e descendente de Agag deu para que o reino inteiro, todos os judeus, sejam mortos. Pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. O rei Xerxes disse à rainha Esther e ao Mordecai: eu mandei enforcar Ramã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus e dei todos os seus bens a Esther. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com um anel real não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus, assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governantes das províncias e aos chefes dos vários povos em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo. Iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino, e cada tradução seguia a escrita usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. Versículo 11. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, esses podiam combatê-los e matá-los. Podia acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com os seus bens. Amém? Então, aqui é a continuação de um plano que foi feito para matar judeus. Ramã, o primeiro-ministro da Pérsia, ele recebe a autorização do rei para fazer o que quisesse com os judeus. E o rei dá o anel sinete dele para Ramã. Ramã faz um decreto condenando
todos os judeus da Pérsia à morte. E carimba com o anel sinete. Qual era a importância desse anel? Esse anel, ele era um símbolo de autoridade. Existia uma lei chamada Lei dos Medos e dos Persas, que essa lei, quando fosse assinada, um decreto fosse assinado e carimbado com esse anel sinete, essa lei jamais poderia ser revogada. Ramã, ele faz o decreto para matar os judeus, carimba com esse sinete e nesse momento ele decreta a morte de todos os judeus. Imagina como esses judeus ficaram ao saberem que as suas cabeças estavam sendo postas numa bandeja e que não tinha jeito mais para que isso se revertesse, uma vez que foi assinada perante a lei dos medos e dos persas, que não poderia ser revogada nem mesmo pelo rei. Imagina o desespero quando você sabe que você vai morrer e não tem jeito mais, não tem jeito, ninguém pode te ajudar, ninguém. Eu creio que esse povo deve ter passado um grande pavor quando eles ouviram, esse decreto ser lido, que ele foi lido em praça pública. Sim, verdade, ninguém poderia fazer nada por eles, mas eles esqueceram do Deus deles, que nem era lembrado nessa época. Tanto que o livro de Esther não consta nem o nome de Deus, não faz nem menção da sua presença. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja ali, que Deus não está agindo, e Ele está agindo a todo tempo. O que acontece? Ramã é morto, ele mesmo cai na própria cilada, na própria forca que construiu, e após ele ser morto é que vem essa passagem aqui, que eu li para vocês hoje. A rainha Esther vai até a presença do rei, entra ali na presença dele, sem ser chamada. O rei tem que abaixar o cetro, porque se ele não abaixa o cetro, ela teria de morrer. E quando ele abaixa o cetro, significa que ele estava dando autorização para ela falar o que ela quisesse, e ela pede para que ele anule o decreto onde o povo dela, os judeus, fossem mortos. Mas aí ela recebe uma má notícia do rei. O rei vira para ela e diz: olha, uma vez que um decreto foi assinado e carimbado pelo anel sinete, ele passou a ser legítimo, representando a lei dos medos e dos persas. Esther, eu não posso fazer nada para revogar esse decreto. Eu imagino que Esther, nesse momento, ouve aquilo e fala: meu Deus, e agora? Não tem mais jeito, estamos perdidos. Acabou para nós. Mardoqueu, da mesma forma. Até que eles escutam do rei a seguinte declaração: olha, quando Ramã morreu, eu dei o anel sinete dele para o Ramã e também dei toda a riqueza dele para você, Esther. Eu não posso anular esse decreto, mas vocês podem fazer um outro decreto que possa combater o que eu fiz. Pronto. Aí estava o agir de Deus. O diabo, ele sempre vai armar, meu irmão e minha irmã, para te destruir. E muitas vezes o que ele vai fazer vai parecer que é impossível, que não tem mais jeito. Eu não sei ao certo o que te amedronta, o que o diabo fez na tua vida que parece ser irreversível. Claro, eu penso que deve ser seu casamento, que a maioria das pessoas que me seguem estão aqui porque querem de Deus a restauração do seu casamento. Talvez você ache que isso seja impossível, assim como Esther e Mardoqueu, ao receber aquela ordem do rei que ele não tinha como reverter. Isso mostra que muitas vezes o homem não tem como reverter. Meu irmão e minha irmã, você não tem como reverter a situação do teu casamento. Por quê? Porque quem tramou contra ele é muito poderoso. Assim como Ramã era poderosíssimo, ele era o primeiro-ministro.
e ele tramou contra Mardoqueu e os judeus, o diabo também é poderosíssimo. E se ele armar contra você, só tem um que pode reverter, e é Deus. Então eu vim trazer essa mensagem para você. Assim como foi revertido ali. E se você ler o capítulo 8 e o 9, você vai ver que esse povo, ao invés de morrer, eles foram abençoados. Muito abençoados. E passaram a ser respeitados, não só ele, mas o Deus deles. O Deus dele passou a ser conhecido. Você também vai ter a esperança de que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa para ele. Guarda essa mensagem. Leia o livro de Esther. É um livro fantástico. É um livro onde Deus não aparece diretamente, mas por trás ele está agindo. Assim como na sua vida. Talvez você não esteja vendo Deus agir, mas por trás ele está agindo para te dar vitória. Amém? Sou o Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Aproveita e deixa a tua oferta aí, Projeto Nordeste. Estamos passando uma necessidade, meus irmãos, nesse Projeto Nordeste. Os recursos acabaram. Os irmãos lá estão precisando de ajuda e não tem. Infelizmente, eu não tenho para ajudá-los sem pedir para vocês. Por isso que eu venho aqui pedir. O Pix está aparecendo aí na tua tela. Também está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu espero que você nos ajude, tá bom? Também aqui embaixo está o link para o meu livro. Você que está passando por essa dificuldade do casamento, não sabe como agir, está sem direção. Leandro, eu amo as suas mensagens, mas você muitas vezes demora a colocar mensagem lá no canal. Estou lutando por você. Adquire o livro. Lá você vai ter minha voz o tempo todo, lhe dando várias direções para você agir em meio a essa luta do casamento, tá bom? Tá aqui embaixo. O primeiro link na descrição tá para você comprar o livro. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.